Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo para mais uma live de sexta-feira. E estamos no mês de maio, mês das mães, lives especiais para as mães, claro, por que não? Vamos receber aqui hoje Flávia Canossa, ela que é do canal Amiga Espírita. E vamos falar sobre o tema que já está aqui em cima, ó, o dever de ser mãe. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos ter uma live muito boa, muito instrutiva, muito leve. E claro, né, vamos falar muito sobre maternidade e outras questões a mais. Deixa eu colocar aqui as boas-vindas nos comentários. Epa, não foi. Enquanto os nossos convidados não chegam, a Flávia já chegou. Só um pouquinho, viu, Flávia? Só um pouquinho. Pronto, assim fica bem melhor, né? Agora eu vou chamar a nossa convidada para entrar aqui com a gente. E nós assim começarmos a live de uma maneira muito boa, muito tranquila, leve, descontraída. Boa Olha ela aí. noite. Boa noite, Flávia. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Aqui tá um pouco frio em São Paulo, eu confesso que eu tô com a minha jaqueta, tô com a coberta. Que Então a maravilha. gente, a gente tem que se dar um jeitinho aqui no cantinho, né? São Paulo, São Bernardo do Campo, que de onde eu sou, né? Que fica um pouquinho frio demais. A gente vai usando esses recursos, mas tudo bem, graças a Deus. E com você, tudo bom? Tudo bem também, tudo ótimo, família bem. Eu falo de Brasília, Distrito Federal. Aqui também não está Uhum. tão diferente, está um friozinho, a gente está sentindo um vento diferente. Mas assim, nada que realmente tire a nossa paz, a nossa harmonia, né? Porque afinal de contas é bom ter essa mudança, né, nos climas, né? Então, Flávia, como é que estão as coisas? E o Murilo, como é que está o Murilo? Murilo tá bem, retornou às aulas, né, esse último mês, graças a Deus, e bom para ele também, né, porque eles sentem muito, né, 6 aninhos de idade, já passou o ano inteiro passado sendo alfabetizado em casa, né, com as aulas online. Então já não Uhum. aguentava mais, né, fazer aula online. E ele já sabe mexer em notebook, sabe mexer em tudo, né, sabe melhor que a gente. Salva nos favoritos as coisas dele, está tudo bem. Bom, É que uma, coisa assim, boa. é muita rapidez, né? Essa criançada vem já com aprendizado, que é incrível. Essa geração que vai terminar de conduzir a Terra para o mundo de regeneração, né? Eu É. quero, man... eu quero mandar aqui um grande e afetuoso abraço aqui, ó. Acho que a Laura Lins está aqui, Mundo Jovem Espírita, muito Uhum, obrigado. verdade. Cida Rachid, muito obrigado por estar conosco. Dirce Ruiz, muito Minha obrigado, viu? Um mãe. grande abraço. Que beleza, olha só, o mês de maio, live pelas mães, e a mãe da Flávia está aqui com a gente, que legal, a vovó do É, Murilo, que massa. minha mãe é um grande exemplo, inclusive, né? Então a gente tem que também Isso. prestigiar, né? A minha amiga Amanda Chaves, lá de Recife, está aqui com a gente também, que coisa boa. Flávia, então, assim, para que nós possamos. Opa, a Babi entrou, ser Babi espírita, a chegou, muito grande bom. Babi, nossa amiga, nossa batalhadora do espiritismo, muito bom mesmo. Assim, eu estava falando que para a gente começar bem a nossa live, vamos começar com aquela prece. Vamos lá, vamos começando então, pessoal que for entrando, né? Já vamos, quem se puder se sentir à vontade aqui para fechar os olhos e vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a espiritualidade maior, mais uma oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um tema tão importante, trazendo reflexões e principalmente pensando sobre a nossa transformação moral e sobre tudo que nós podemos fazer melhor em nossas vidas. Que a casa de todos que estejam aqui sejam abençoadas nesse momento e que tenhamos aqui um bate-papo com muita alegria, muita luz e muito amor.
Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Muito obrigado. Pois é, olha só, quem está aqui com a gente, aprendiz espiritista, Betânia Paiva, de Cajazeiras, Paraíba, nossa grande amiga. Cristão no Betânia que estava Mundo, aí, né? a Betânia, ela está aqui, pois eu espero que ela esteja aqui. Olha só, o grande Renato Prieto está aqui, o nosso eterno André Luiz, né? Eu fico parecendo assim, comentarista da Rede Globo falando assim, né? Mas é porque realmente é muito marcante. Agora, o papel que ele fez de jardineiro no filme Menina Índigo foi muito legal também, porque ele foi providencial lá no papel lá que ele fez. E você vê que Esse eu quando ele não faz, vi. quando ele faz um personagem diferente, muda, não é o mesmo, assim, não é o mesmo, assim, você vê que tem diferença, assim. Eu quase não reconheci ele no filme Menina Índigo, que é do Wagner de Assis também. Vale Uhum. muito a pena assistir. Renato Preto está muito presente aí. Então, tá todos os É. nossos amigos aqui. Deixa eu ver. Ator bom é assim, né, Ed? É, claro, Ator bom você nem reconhece no papel. exato. Ó, Maiara, parece que ela é de Cajazeiras também, que tá um CZ aqui no final, tá aqui com a gente também. Muito obrigado pela presença. Flávia, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre você, a sua relação com o espiritismo. Você nasceu espírita, você se tornou espírita, aí você sonhou, aí o Chico se materializou para você e falou assim: Flávia, você tem que ser espírita. Como é que aconteceu? Não aconteceu nada demais, não. Vamos conversando aqui. É assim, eu, na verdade, Ed, assim, minha família, né, minha mãe é muito devota de Nossa Senhora Aparecida, mas ninguém era, assim, católico, de ir à missa. Tinha mais aquela, assim, obrigação de fazer a primeira comunhão, né, aquelas coisas que a gente está acostumado, aquele católico não praticante, né, que se falava tanto. Uhum. E eu cresci assim, então fiz a minha primeira comunhão, estudei num colégio, inclusive que a dona era evangélica e tinha aula de ensino religioso. Ela não puxava para nenhuma religião, mas desde que eu me lembre, segunda, terceira série, a gente já tinha um ensino religioso aliado à música, com os ensinamentos de Jesus, parábola, rezava o Salmo 91 todo dia. Era assim, já tinha ali um costume, né? Ela não puxava para nada específico de uma religião, mas sim a Jesus, ensinamentos de Deus. E eu já me acostumei, né? Cresci assim. Mas ao mesmo tempo, eu já fui crescendo. Quando eu era pequena, passou a segunda versão da novela Viagem, né, que hoje está reprisando. É. Já se falava do livro Violetas na Janela. Então, ali já tinha um parente ou outro ali que tinha contato com o espiritismo. É uma coisa que a gente sempre ouviu, né, falar. E eu sempre me interessei, fui me identificando, olhando. Uma vez, quando eu tinha uns 12, 13 anos, até fui com os tios numa casa espírita para ouvir uma palestra, ver o que era esse passe, né? Tomar um passe, que a gente fica, quem é de fora, fica imaginando um monte de coisa, e aí vi que não era nada demais e tudo bem. E segui assim, mas eu não tinha idade e nem tinha quem me levar, né? Que meus pais não eram. E quando eu comecei a namorar o meu marido atualmente, eu tinha 18. E ele frequentava essa casa espírita em Santo André, que nós vamos até hoje. Então ele já era frequentador, acho que ele já frequentava uns 2 anos. E a gente conversando, né, nem sabia, conheci ele pela internet, inclusive, mas a gente nem sabia nada. E ele nem sabia que religião que eu era, nem eu a dele. E depois a gente conversando, ele falou: eu vou na casa espírita aqui, Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Quer ir? Aí comecei a ir a frequentar, conhecer as pessoas, tinha já as palestras, e a gente foi assistindo, começamos ali a frequentar. Ele fazia já um trabalho com crianças assistidas, eu também ali na possibilidade também ia. E assim a gente foi adentrando, isso já faz 16 anos. E eu demorei muito, na verdade, para ir para a escola, para fazer escola. Então, tinha ouvido já muitas palestras, tudo. No ano que eu casei, eu tentei fazer escola, começar, mas não deu muito certo, porque minha atenção era para o casamento, né? Não dava naquele período. E aí, depois, quando o Murilo nasceu, a gente frequentando, como sempre frequentamos, né, fazendo trabalho com as crianças assistidas, que era uma vez por mês, e indo em algumas palestras, ele nasceu.
Quando era um pouquinho menor, a gente começou a fazer tratamento com ele, porque o lar estava meio em desequilíbrio, a questão da família, né? Dá uma desestruturada. Para quem tem filho, quem é casado e depois tem um filho, a gente sabe que dá uma balançada ali. Viemos com ele, começamos a fazer o tratamento e aí sugeriram que tanto eu como meu marido fizéssemos o curso. E comecei a fazer escola, faz o quê? 3 anos. E aí começamos a fazer, demos um jeito aqui para os dois fazerem juntos, e estamos fazendo até hoje. Agora a gente já está no 2º ano, né, do programa da escola, e estamos assim. Mas eu nunca fui assim uma pessoa não tinha tanta base, né, em relação a isso. Tinha os conhecimentos de Jesus, conhecia as parábolas, mas fui conhecer mesmo o Espiritismo muito depois. Aí quando eu entrei na escola em 2018, eu entrei na escola em 2018, comecei a estudar mais. Aí vi, né, durante a pandemia, aquela loucura que foi, né, todo mundo no começo, trabalhando ao mesmo tempo, com filho em casa, aquela coisa que você não consegue nem respirar para fazer nada, tem que cuidar do almoço e fazer reunião, e no meu caso, que eu sou área financeira, fazer fechamento, e naquela loucura ali, e eu comecei a ver os vídeos, que tinham muitos vídeos disponibilizados no YouTube, né? Falei, vou estudar o conteúdo do curso e vou começar a ver. Comecei vendo o Divaldo, Haroldo, né, os que a gente mais conhece, Rossandro, e fui ali descobrindo, né, como que tinham oportunidades. Aí até uma vez, eu lembro que final de setembro, eu cheguei até a ver um vídeo que eu estava trabalhando num domingo, a loucura, eu estava trabalhando no domingo de manhã, e aí estava tendo uma live com o pessoal do Hackathon Espírita, que foi lá dos jovens do Home Office Espírita. Eu falei, nossa, tem gente jovem fazendo isso? Eu não tinha ideia nenhuma, Ed. E aí comecei, eu falei, que legal, né? Poxa, que bacana, mas nem fui atrás. E quando foi começo de outubro, eu aqui em casa já estava fazendo meditação aqui para tentar, né, me acalmar, estudar mais o conteúdo, fazer meditação, tentar me equilibrar. E eu aqui no meio de uma faxina, num sábado, dia 3 de outubro, me veio uma inspiração para fazer um canal. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E veio o canal, o símbolo e o nome. Eu falei, caramba, né? Não sou eu, né? Falei, é um girassol amigo espírita, foi assim. E eu não sabia de rede amigo espírita, não sabia de nada. Depois que eu vi, eu falei, olha, vou achar que eu plagiei o negócio. E eu falei, nossa, será? Aí eu falei pro meu marido, falei, será? Ele, tenta, né? Se não for pra frente, não vai. Né, tenta, já tinha tentado uma vez um canal de maternidade, inclusive no Instagram, que não foi pra frente. Falei, nossa, mas é tão difícil esse negócio de Instagram, porque tem que postar, tem que fazer stories, tem que conhecer muita coisa. Mas tá bom, comecei a postar uma coisa, outra, em uma semana bateu 100 seguidores. Falei, nossa, tem gente aqui, hein? Né? Aí comecei a seguir canal das meninas, da Carol, Meninas Espíritas, também conhecia nada, Ed. Aí comecei a seguir, isso outubro, né? 7 meses atrás. Segui o canal, comecei a ver, e nesse meio tempo, na pandemia, o centro, minha casa espírita, tinha me chamado em agosto para fazer uma palestra. Junto ali com o coordenador do curso, era uma coisa assim, mais dividida entre a gente, né? Eu nunca tinha falado, fui fazer. Fiz uma em agosto e depois fiz uma em outubro. E nessa de outubro, eu já estava com o canal, mas eu fiquei quietinha, né? Pouca gente da minha casa espírita até sabe que eu tenho canal. Não é uma coisa assim que eu divulgo muito, não. E aí, em outubro, eu fui fazer essa segunda palestra. Comi umas coisas aqui que não devia antes da palestra e passei mal. Mas passei mal de um jeito. A Luísa que me socorreu depois para eu entender que precisa de um preparo para a palestra, assim como qualquer reunião, né? E eu falei, caramba, eu passei mal nisso, né? E eu tô gostando de fazer palestra. E eu preciso, então, né? Eu sou uma pessoa assim, se tem uma coisa que der errado, eu quero saber o porquê e quero continuar, não vou desistir. Aí eu falei, tá tudo bem, eu tô gostando, tá me fazendo bem,
eu não quero parar de fazer só porque eu passei mal, né? Não vou ficar ligando uma coisa com a outra. Eu falei, pronto, vou aproveitar que o meu canal, 23 de outubro, né? 20 dias depois, fez 200 seguidores, vou abrir uma live. E assim eu fiz. Abri uma live, comecei, aí o que o pessoal aqui do encontro, né, o Aloísio, a Babi, a Matiele, o pessoal já me tira sarro toda hora. Que eu comecei o primeiro vídeo toda nervosa, eu falei, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia Canosa, aí deu uma pausa. Estou um pouquinho nervosa. Eles me zoam que eu rimei, né? Na primeira eu já rimei. Aí já começou, tava nervosa. Aí, tava um pouquinho nervosa, mas eu virei meme, virei figurinha, já virei tudo. E aí o Aloísio... vou te passar depois, pode deixar. Tem de todo mundo. Aí nessa live, eu não conhecia ninguém, nem nada. O Aloysio apareceu depois e me mandou mensagem. Falou, você vai continuar? Muito legal que você começou. Nem conhecia ele. Quem que é essa pessoa aqui? Nem conheço, tá falando que é legal. De onde que ele veio? Onde que ele me achou? Né? Não fazia ideia, Ed. E começamos a conversar. Falei, apareceu uma menininha de 22 aninhos, ó, ele tá falando. Pois é. Tenho 35, tá? Eu enganei ele, porque ele fica sondando os jovens para falar, ele achou que eu tinha 22, aí ó, se deu mal, porque eu tenho 35. É só a cara. Aí ele falou, você vai continuar? Eu falei, eu vou continuar. Aí ele começamos a fazer amizade e tudo, e continuei com as lives, né? E assim fomos, então. E foi muito rápido, se a gente parar para pensar, porque hoje, com 7 meses de canal, né, estamos com 1.800 seguidores, então tá num ritmo bom, fazemos lives diárias, sempre fiz lives diárias de estudo segunda a sexta, 1h30 da tarde, que é a minha live que eu falo que é aquele respirar que a gente precisa no meio do dia, senão eu piro. Aí eu falei, vamos parar, fazer uma leitura e a gente volta pro trabalho. E faço também... No domingo, a gente começou, acho que vai fazer um mês agora, começamos o Evangelho no Lar às 10 da noite. Igual a gente faz em casa. Então, de maneira simples, você lê, comenta, até eu fico assim, eu nem interajo muito, eu fico dando muito boa noite, já até peço desculpa pro pessoal no começo, porque a gente se concentra mais, assim como a gente faz em casa, né? Faz aquela leitura, peço pro pessoal comentar, mas já é outra pegada. E de vez em quando o Murilo tem disponibilidade e vontade, ele faz a leitura comigo dos livrinhos da Turma da Mônica. Então a gente tá aí trabalhando, né? E engajados, e o objetivo é esse, né? De maneira simples, divulgar a doutrina espírita, acalmar e trazer acolhimento àquele coração que estiver precisando. Então, se eu entrar numa live que já aconteceu, de gente pedindo ajuda, e quase virar um atendimento fraterno, a gente conversar depois também pelo direct, e já aconteceram alguns casos, assim, que meu perfil sempre chama, acho que pelo nome, inclusive, né, as pessoas acabam ali rolando uma abertura para conseguir se aproximar, e aí a gente acaba ajudando na medida do possível. Então eu sou muito grata por essa oportunidade e por poder explicar aqui um pouquinho, né, para vocês. Pois é, que legal. Eu tô assim, confesso para você que eu tô assim assustado, né? Não é pelo fato de você ter cara de 22 e falar que tem 35, não. É o fato de você falar que o canal foi criado em outubro de 2020. E para mim isso aí já existia há anos. Detalhe, 3 de outubro. Quem faz aniversário 3 de outubro? Depois eu vi o aniversário Murilo. de Kardec. Kardec, Kardec, né? é verdade. Você acredita? Eu não sabia. Falei, meu... Aí eu fiz a primeira postagem, eu olhei e falei, nossa, hoje é aniversário de Kardec. Foi assim. Mas eu fazia live, assim, de repente aparecia lá, amiga espírita, né? Eu comecei a olhar, assim, achei até bonitinho, tal, o logo, né, tal. Aí eu falei assim, pô, tá sempre presente assim, nas lives, eu fui começar a saber. Aí pronto, aí veio o grupo, né, o Grande Família Espírita, que antes era Palestra da Vida, né? Que é o grupo do WhatsApp. Lá, sim. Aí, sim, aí a Babi me chamou para uma série de lives. Eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 lives com a Babi no canal dela, no Papo Espírita. No encontro. Que vocês têm. É Encontro Espírita, né? Que vocês têm. Aí eu fiquei sabendo que você fazia parte desse canal colaborativo aí. Eu falei assim, cara, então é ela, Flávia, tal. Aí a gente foi começando a tal.
Aí eu falei assim, cara, eu quero fazer uma live com essa moça, preciso muito mesmo, porque ela é muito gente boa, ela é muito presente, ela tem umas... Eu já vi, eu nem sempre vejo lives ao vivo, então assim, muita gente às vezes me critica, mas eu vejo a gravação. E eu já vi muita Não, live sua, imagina. vi a live do Murilo com a Carlinha e você lá, né, claro, dando apoio. Assim, achei maravilhoso mesmo, sabe? Muito legal mesmo. Ah, Poxa, eu tô admirado. a Luísa Taed, assiste a primeira live dela e veja quanta diferença. Então, e a gente, a Babi até falou lá em cima, eu e a Babi começamos quase no mesmo tempo. A Babi já estava vindo de ensaiar fazer um canal já fazia um tempo, ela já tem outra história, né? Martiele também estava lá. E a gente, eu comecei, quando eu criei o canal, eu falei, nossa, quanta gente, tem jovem, né? Eu totalmente assim, sem noção, Ed. Eu tenho, meu centro, Ed, tem um monte de gente de 70, 80 aninhos, as senhorinhas, entendeu? Sou eu e mais meia dúzia, que deve ter ainda mais de 40. E eu devo ser uma das mais novas lá, tirando a mocidade. Então não tinha noção nenhuma. Aí eu olhei e falei, nossa, tem jovens, tem meninas espíritas, quem é essa menina? Eu não conhecia, a Carol Oliveira. Aí entrei, eu tava fazendo live de manhã, que era aqueles desafios lá dos dias, e aí nisso tava Babi, João, Martiele, e tem o grupo das tomadas no Telegram, e eu entro, né? Aí eu falei, vou entrar, vamos lá, vamos entrar, vamos conhecer. Entrei e mergulhei, né? Aí comecei a conhecer as meninas. Aí nisso eu já tinha criado o canal, a Babi também estava ali no ensaio, estava fazendo o canal, tendo as ideias. A Marte demorou um pouquinho mais, mas também a gente já estava conversando. E assim foi. E é um barato, né? Como as coisas, né, se encaminham Encaixam. certinho. Que legal, assim, estou maravilhado. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para o Pensamento Espírita, está aqui com a gente. Já falei com a Babi, né? A Clara Murato, muito obrigado pela presença, reflexão. O Aloísio, grande Aloísio, adoro ver o Aloísio falar. É muito legal mesmo. Eu vou ver, viu, Aloísio? Assim. A primeira live da Flavinha, vou ver. Não, a Babi essa semana, ela jogou nos stories, essa primeira live da Flávia. Aí depois, essa é a minha primeira live. Ela tava séria também. E eu só dava risada, porque ela marcou nós duas. Entendi. Gente, que diferença, né? Não, pois é verdade. Ó, a Ana Lúcia Mendes está aqui com a gente, um grande abraço. Bem-vinda. Boa noite, deixa eu Lid, ver. Lidli Rocha, A Rosana Kátia tá Silva, aqui com a gente, que legal. pois Kátia, é, Patrícia, Carol, a Rosana. Rosana Silva, Carol Strebe, muito obrigado. Conhece-te Espírita, muito obrigada. Virgínia, gente, é uma grande parceira, grande companheira. Eu amo a Virgínia. Virgínia é muito legal, gente boa demais. A Luísa já falei, é isso aí, né? A Joy está aqui, a Joy e você, a Joyce, ela vai estar com a gente também numa sexta-feira fazendo Já live. segui ela, já comecei a seguir. É Natália muito entrou legal. agora, somos espíritas também. Natália também, pois a Natália, eu tô querendo marcar uma live com ela, mas ela tá com a agenda um pouco complicada. Vamos ver se a gente tem uma saúde e É que é o espiritualidade. turno dela, né? Kátia Schaeffer. Não, pois ela Turno já de me enfermeira explicou, não é fácil, é. mas vai dar certo. Ó, um grande amigo meu, tio Ito, tá aqui, que é do Nave Espírita, o Ito, grande amigo nosso. E agora o Lourenço entrou, o Lourenço, nosso grande Entrou amigo também. lá de Nossa, Recife. é muita gente que a gente fez amizade nesse tempo, e é o que você falou, Ed. É Parece que os eu já tô faz amigos. anos, né? E não faz anos, faz meses. Pois E é. é assim, né? É muito Uhum, bom mesmo, né? E a gente falar desse tema aí que, né? uhum, Dever de ser mãe, né? E o exatamente. Quest Espírita é a Rosana, é isso mesmo. Você falou, vai começar com A, as lives. Ó, que legal! a Natália tá falando que uma hora vai dar certo. Com certeza, Natália. Ô, Deus quiser, uma hora Porque vai. assim, eu adoro assim, esses grupos assim que canais são criados que têm nomes parecidos, né? Eu falo que somos parentes, né? Por exemplo, tem o Somos Espíritas, Somos Espiritistas, é como se fosse primo. E tem a Ana Carolina, lá de Nova Mutum, Mato Grosso, que tem o Uhum. Somos Espiritistas. Então, assim, eu chamo ela de primo, ela me Essa eu chama não de primo. conheço. Pois é, ela é meio bicho do mato para parecer assim, mas o canal dela é muito legal e ela me chama de prima, eu chamo ela de prima também. Aí a Natália, eu tô começando a ensaiar também, chamar ela de prima, né? Vamos ver se ela vai aceitar por causa dos canais. É uma brincadeirinha fraterna que a gente faz, né? Mas, Muito olha só, bom. o nosso tema é o dever de ser mãe. Aí eu gosto sempre de trazer uma coisinha assim sobre o tema maternidade, para a gente já entrar no tema de fato, né? Com a Betânia eu trouxe Sim. uma poesia, né, que é do grupo Arte Nascente e tal. Aqui eu vou ler uma pequena passagem do livro dos Espíritos, que é a questão 891. Olha só, estando na natureza o amor materno,
Como é que há mães que odeiam os filhos e, não raro, desde a infância destes? Os espíritos respondem: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços para o filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. Então, assim, a gente vê que às vezes acontecem certas coisas que para mim, assim, são distorções, né? Acidentes de caminho por pessoas que infelizmente ainda jazem na escuridão da ignorância. Então, certas coisas acontecem, só que a gente não pode levar isso como se fosse algo, como se fosse regra. Não, é uma exceção. Uma vez aqui em Brasília, nós tivemos a infeliz e triste notícia de que uma mãe deu 47 facadas em um filho porque ele declarou para ela sua homossexualidade. Mas é o seguinte, muitos de nós ficamos chocados, mas só que a gente não leva em conta, às vezes, é o seguinte: quantas mães nesse Brasil, nesse mundo, quantas mães tomariam 47 facadas para defender um filho? Eu acho que todas. Raríssimas exceções. Então, assim, nós não podemos tomar certas coisas ao pé da letra. Então, quando acontecem essas distorções, igual os espíritos nos esclarecem aí, a gente tem que pensar o seguinte, que existe essa vida, aí tem um passado e o futuro. Essa vida aqui, essa existência, é um ponto entre um passado e o futuro. Então, muita coisa aconteceu aqui e muita coisa vai acontecer aqui. Então, nós não podemos nos ater sempre ao aqui e agora. A gente tem que respirar e buscar nossa maturidade espiritual e entender que, na vida, Deus está no comando e Ele sabe tudo que acontece. E aquilo que às vezes a gente acha que é mal, às vezes pode ser uma falta de entendimento nosso, de forma que nós devemos, sim, ser bons, consolar, praticar benevolência e tudo mais. Porém, a gente deve, sobretudo, acreditar em Deus. Então, Flávia, o dever de ser mãe, você que é mãe, né, a melhor pessoa para falar sobre isso aqui para nós, né? Em toda a categoria, né? Olha, eu acho assim, cada pessoa, ela tem uma história de vida, né? Então, do mesmo jeito que você contou esse caso, que temos exceções também, muitas coisas a gente não consegue generalizar, né? E tem gente como mulheres que, quando desde pequenininha, falam: o sonho é ser mãe, meu sonho é ser mãe. E às vezes nem pensa em casamento, nem ninguém, quer ser mãe, quer ter um filho. E isso acontece, incluindo hoje eu estava lendo sobre uma artista que ela falou que depois ela teve que fazer terapia, porque ela se tornou mãe, né, realizou o sonho da vida dela, mas ela só queria ser mãe, ela ficou obcecada por isso e pelo mundo da maternidade. Ela precisou depois, a mãe dela inclusive falou: olha, você precisa procurar uma ajuda. Ainda bem que a mãe dela era psicopedagoga, soube falar assim com cuidado e com carinho, e ela foi buscar, porque realmente cada um é uma história de vida. Eu confesso, Ed, assim, que quando a gente pensa que de pequena, como meninas mesmo que somos, né, meninas e meninos aqui, hoje em dia a criação é muito diferente do que era antigamente. No caso de as mulheres, né, elas eram educadas para cuidar de uma casa, para cozinhar, para cuidar do marido. E hoje em dia não, pelo menos antes da minha geração até para cá, somos educadas para quê? Para estudar, para conquistar o mercado de trabalho, para termos ali a igualdade de gênero. Então, e esse fato de esse instinto materno, talvez hoje ele desperte um pouquinho mais tarde nas pessoas. Então, tem outras coisas ali que são tão importantes para o nosso espírito, e isso acaba não sendo uma prioridade: o casar, cuidar da casa, ter filhos. E aí chega um momento que hoje é tudo uma questão de escolha, do momento que a pessoa está vivendo. Eu confesso assim, eu desde pequena sempre gostei de criança, cachorrinho, tudo. Mas eu não tinha dentro de mim esse sonho de ser mãe. Sempre achei legal bebê. Eu tenho meu irmão, ele é 9 anos mais novo que eu. Então, eu lembro muito bem quando a minha mãe ficou grávida. E eu já sabia de antemão o trabalho que dá um bebê, né? Porque muita gente às vezes quer ser mãe, não sabe o trabalho que dá. Porque minha mãe era bonzinha, dormia bastante e tudo, mas muda o ritmo da casa.
né? E eu, assim, sempre querendo essa independência, conquistar mercado de trabalho, meu trabalho. Nunca imaginei ter um filho e deixar de trabalhar para cuidar do filho. Foi uma coisa que eu fui trabalhando na minha cabeça ao longo dos anos. Principalmente depois que eu, né, encontrei o Rodrigo, namoramos, noivamos, casamos, a família fazendo pressão, né, do filho. Eu demorei 5 anos para arrumar o Murilo. E eu falei, calma, tem que ser seu tempo. Até o momento que o chamado veio. A vontade, ela veio. A gente, como estudante do Espiritismo, a gente sabe que Deus nos confia um espírito para que nós ajudemos ele a evoluir. Então é uma confiança muito grande, a missão de uma maternidade, de uma paternidade, e nós temos que levar a sério isso, porque é um dever mesmo, é uma coisa a se cumprir, é uma missão, não é uma coisa à toa. E aí, então, eu fui buscando isso e na parte e eu fui trabalhando dentro de mim isso. Por quê? Porque eu não deixaria de trabalhar. Eu tinha dentro da minha cabeça que eu iria colocar ele na escola período integral mesmo, porque era a realidade que a gente estava vivendo. E aí a gente tem que se adequar com aquilo que faz bem pra gente, porque quando nasce uma mãe, já nasce a culpa do lado, né? Não precisa nem de muito. E aí a gente já se sente culpado, achar que não tá fazendo o suficiente, vai ver, né? Bebezinho ainda, que você nem sabe direito se tá respirando, se tá comendo, se tá com fome, se tá com frio, é uma loucura. E a gente se questiona o tempo todo, e isso faz a gente se transformar. E graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de poder conduzir alguém, de poder ajudar na evolução, seja você gestando, ou seja você adotando depois também, a escolha seja que a pessoa fizer. Mas esse instinto materno, esse cuidado com o outro, esse amor, inclusive, ele não tem que ser somente para o nosso filho, ele tem que ser para todos que estão à nossa volta. E é muito bonito se a gente pensar tudo isso, porque é o cuidado um do outro, é a maior representação de amor que a gente pode ter. E aí eu trouxe para vocês uma personagem, na verdade, que eu me lembrei quando estava me preparando para a live, uma personagem que ela não é tão falada assim na história do livro Há 2000 anos, porque ela foi deixada de lado, boa parte da história, que foi a Lívia, a mulher do Públio Lentulus. Ela tem a história, claro, dele. Vou passar a falar só um pouquinho da história, né? Porque eu acho que não vale a pena, mesmo o livro antigo, ficar dando muito spoiler também, não vou falar o que aconteceu. E ela começa a história, ela tem 2 filhos, uma menina um pouquinho maior, um menino pequeno. A menina maior tem hanseníase, a lepra, né? Aquela doença que todo mundo achava, né? Era uma das piores que tinha na época, era uma criança. E um menininho pequenininho. A menina, eles se mudam de Roma para Galileia para conseguir um ar mais puro, conseguir ali que a menina consiga se estabelecer, se melhorar. E nesse momento também, ela acaba se encontrando com Jesus e ele acaba ajudando a menina, né, minha xará, a Flávia, no tratamento da lepra. Então ela acaba curando a hanseníase e a menina fica bem, fica ótima. E aí foi, né, menos um sufoco no coração de mãe. Mas por conta da história que vai rolando, e o Públio Lentulus, a gente sabe que ele tinha um temperamento muito intempestivo, o que ela era uma dama patrícia, bem educada, de um valor, assim, tinha os melhores valores dentro do seu coração, uma pessoa dócil, uma pessoa, assim, maravilhosa, uma companheira, assim, que ele tinha que levar para a vida, e um anjo mesmo que veio acompanhá-lo. E ele, com todo aquele temperamento dele duro, muitas vezes não conseguindo se expressar, ele vai ali conquistando inimigos com a história. E o menino dele, o menorzinho, né, o Marcos é raptado. E nesse momento que ele é raptado, foi uma história, todo um desenrolar, né? Como essas novelas de Emmanuel, a gente sabe que tem toda uma trama por trás. E o momento, aí eu queria trazer para vocês o momento
que eles descobrem sobre o rapto, o pai e a mãe. O Públio fica assim, não sabe o que fazer, começa a culpar os servos, aquela gritaria, açoita três, e fala que vai fazer todo mundo pagar, e punir, e esses servos, que são isso, perto da gente, perdi meu filho, não sei o quê. E ela fica tomada de extrema angústia, obviamente, triste, entra depois até num processo febril, fica muito doente, imagina um coração de mãe acontecendo isso. E no momento que ele tá ali açoitando, ela pede para ele parar com isso, porque tava muita gritaria e não ia ter nenhum cabimento. E aí ela fala que mesmo com toda a angústia que ela está sentindo, que as outras pessoas que estão ali também têm mãe. E que você ia também trazer sofrimento para a família se você fosse fazer algo injusto naquele momento. Ela fala, no alto da minha angústia, eu fico pensando que a gente tem também que doar esse amor, a gente tem que multiplicar isso, porque não adianta culpar. E ele chama ela de louca e tudo mais, fala que ela já está ficando enganada por conta disso. Ele fala, como é que pode uma cidadã romana ser igual a uma serva miserável? Não é assim. E aí a gente vê como esse amor de mãe e todo esse cuidado que ela tinha, ela vai até ao redor. E ela fala assim, penso que te enganas, porque os próprios animais possuem os mais elevados instintos em se tratando de maternidade. E ainda assim, querido, mesmo que eu não tivesse nenhuma razão, mando o raciocínio que examinemos nossa posição de pais, para considerarmos que ninguém, mas que nós próprios, é passível de culpa pelo acontecido, visto que os filhos são um depósito sagrado dos deuses, que nos confiam ao coração, impondo-nos como dever de cada minuto a multiplicação do carinho e vigilância necessários. Se sofro amargamente é por considerar o amor sublime que nos une aos filhos, sem poder descobrir a causa deste crime misterioso, sem poder imputar aos nossos servos a culpa desse tenebroso acontecimento. Então, no alto da sua amargura, da sua mais tristeza profunda, naquela injustiça, né, que estava acontecendo ali, que ela estava passando, ela não deixou de pensar nos outros. E ser mãe muitas vezes é isso, é a gente não deixar de pensar naqueles que estão em volta. Não é você ser dono somente do seu filho, você ter meu filho, meu marido, minha família, e não, é um dever com a sociedade, é um dever para todos nós. E é muito bonito o que ela traz. E a história corre, né? História de Lívia aqui, só tô pincelando, tá, Sávio? O Sávio tá perguntando. A Lívia fica um tempo, ela cai numa rede ali de armação que o Públio fica 25 anos sem falar com ela. A história é longa, né? Para quem conhece, for conhecer mais aí, fica o convite. E é um exemplo, né? Um exemplo que a gente está tão longe de entender, mas tão longe, que hoje, se a gente já entende que o nosso dever é encaminhar nosso filho para o bem, e depois também de uma certa idade a responsabilidade é dele, a gente tem a consciência tranquila que fez o necessário, já está de bom tamanho, né? Não é fácil, a gente se pega o tempo todo questionando se estamos no caminho certo, e ali quando a gente menos espera vem a resposta, através deles, com algum ensinamento, alguma coisa que você falou, alguma atitude, você fala, nossa, tá servindo, né? E meu filho tem ainda 6 anos, né? De você com a sua, então de 20, já deve ver esses frutos, né? Não, exato. A minha criança tem 20 anos já, Maria Eduarda. Pois é, você estava falando aí desse livro há 2000 anos, né? Lembrando que Públio Lentulus, né, um senador romano, muito orgulhoso, vaidoso, teve um momento ímpar que encontrou com Cristo, um homem super orgulhoso, que tem uma posição assim respeitável, de repente se abaixou e chorou perante o Cristo, e Jesus falando em aramaico, e ele entendia somente a língua romana, o latim, quer dizer,
e os dois se entendiam. Era a conversa entre almas, né? Teve essa parte maravilhosa nesse livro há 2000 anos. Recomendo a leitura, né? Foi bom demais você ter trazido isso aí. Já tem um tempinho que eu li esse livro e realmente assim isso aflora na gente, assim, né? Essa emoção é muito legal. E eu me lembrei do filme As Mães de Chico Xavier, quando você falou Hum, assim que ele foi açoitar os escravos porque tinha acontecido do filho ser raptado e ele não entendendo isso e a mãe Lívia, né, que geralmente assim a mãe é que mais sente nessas horas e foi a pessoa que mais teve controle assim, né, vamos dizer, na hora. Então o filme As Mães de Chico Xavier acontece um fato interessante que a babá estava com a criança, parece que com uma bicicleta, alguma coisa assim, e sofreu um acidente, essa criança caiu, bateu a cabeça, foi para o hospital e infelizmente não conseguiu, né, voltar mais a vida no corpo, né? Então desencarnou. Então essa mãe queria realmente punir essa empregada, essa babá de todo jeito, e estava assim dócil e tal. Aí quando ela foi ter com o Chico depois de tal, aí teve aquela grande revelação de que a babá foi uma missionária na vida daquela mãe, uma missionária. Olha só, que coisa mais difícil de compreender, né? Mas fica fácil quando a gente desdobrar mais aí da história. Essa criança precisava desencarnar, porque estava no plano reencarnatório dela. Ela precisava passar pelo que ela passou para seguir a sua jornada evolutiva. E essa desencarnação, imagina se acontecesse nas mãos da própria mãe da criança. O amor que essa mãe tinha por aquela criança. Seria, talvez, talvez não seria dizer muito que talvez essa mãe não suportaria a dor, é. o remorso, a perda, assim, Uhum, esses sentimentos que nós homens, infelizmente, a gente faz uma ideia. Vocês mulheres, vocês entendem muito melhor do que eu tô falando racionalmente, não estou falando uhum, emocionalmente, porque eu não tenho condições. Então essa babá, ela aceitou essa amarga tarefa de acompanhar essa criança no momento do desencarne dela, sabe? Então, assim, a gente sim. vê que tem coisas que dá para a gente evitar? Dá para a gente evitar. Então, assim, a gente deve trabalhar para evitar essas coisas, né? Trabalhar até com antecedência, de uma forma proativa, para evitar mais outras. A gente não pode evitar, a gente tem que se resignar, agradecer a Deus, porque aquela velha história, né? A coisa está ruim, mas pode piorar. É estranho falar isso, né? Mas isso É, é uma frase a gente até de nunca motivação. sabe, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem um filho, é o medo que nos ronda, que aconteça É, algo, né? Que fique doente. E você falou da ligação com a mãe, eu me lembrei de um fato. Eu não sei se todas as pessoas sentem isso, tá? Também acho que eu nunca conversei com tantas pessoas assim para saber. E que hoje eu entendo, eu acho que faz muito sentido. Quando quando eu fiquei grávida e depois, né, tive o Murilo, ele nasceu, por muitas vezes eu acordava à noite achando que ele ainda estava na minha barriga. Então eu acordava e achava que eu estava grávida. Né? Ainda colocava a mão e falava, não, tá no berço, tá aqui do lado. A ligação fluídica, Ed, é tão forte com a mãe, porque ficou ali 9 meses, né? Compartilhando o mesmo corpo, se alimentando do que vinha do corpo da mãe. Que depois que ele saiu, acho que ficou uns 4, 5 meses eu ainda com alguma ligação. Então, toda vez que ele chorava ou fazia alguma coisa, me doía o útero, eu sentia dor. Me doía, mesmo assim, inconscientemente, ele fazia alguma coisa ali longe, eu já sentia. E é uma ligação assim que vai além, né? Eu acho que como os corpos acabam ocupando o mesmo, um corpo ocupa dentro do outro, deve ter alguma relação ao fluido ainda, que deve estar ligado mesmo. Eu não sei. Se alguém souber até uma bibliografia sobre isso, sobre a gestação, peço até que me indiquem. Porque era muito interessante a maneira que eu me sentia. Era como se ainda tivesse mesmo um laço, um vínculo. Claro que depois de um certo tempo, né? Filho que chora, mãe e pai sempre chora junto também, né? Está com dor, mas aí é diferente, não é uma dor que a gente sente. E exato. Só um pouquinho, eu queria mandar aqui um grande hum, abraço para a Cláudia Lúcia, que está aqui com a gente, a Francine, o nosso grande amigo Sid Clay Marques, lá de Recife, está aqui conosco. ele mandou um oi, oi. Pois é, está mandando um oi aqui para nós aqui.
É, Talita, acho que Talita Álvares tá aqui com a gente, o Luiz, já falamos com ele, né? Carlos Gomes está aqui É o conosco, marido o da Sávio. Natália. Ah, Uhum. sim, ótimo. Oh, que bom saber, Carlos Gomes. Obrigado pela presença, Carlos. O discípulo espírita, né? O Sávio está aqui com a O gente também. Muito Sávio. obrigado. Uhum. Aldenice Lacerda. É, isso, realmente isso. A Virgínia teve que sair. Jean Ferraz, muito obrigado pela presença de todos, viu? Aqui a Edneia acabou de entrar, muito obrigado. Josélia Souza Uhum. está aqui. Josélia é prima da Betânia, paiva do aprendiz espiritista. E ela mora aqui também em Brasília. Grande amiga nossa. Ela e o Gilson, esposo dela. Muito obrigado, viu? Carlos, marido da Natália, já virou bordão. Ele falando. Ó, ainda bem que não tá pai do Matheus, né? Senão vocês estão, pelo menos vocês estão Não, privilegiados, que eu vou já colocar virei assim, mãe do Murilo faz tempo. Carlos, pai do Matheus. Aí fica também legal, né? Ou então, assim, Carlos, pai do Matheus, marido da Natália. Aí vou mudar o bordão. E é verdade. E essa questão do dever, né? A gente fala, essa ligação que a gente tem, nessa preocupação, e muitas vezes impede a gente também que siga nesse caminho de educar, nesse nosso dever de ensinar os limites, de ensinar a responsabilidade. Muitas vezes os filhos crescem e a gente nem percebe a idade que eles estão, que eles já podem fazer sozinhos, e a gente está cuidando ainda e tratando dentro de uma bolha. Então é um cuidado até que ele vira excessivo com o passar do tempo. Então a gente tem que tomar cuidado como nós estamos ali educando, e principalmente, né, Ed, quando a gente já fala dentro do espiritismo, claro, o exemplo que a gente acaba dando. E quando a gente tem o filho, parece que a responsabilidade, nossa consciência nos cobra mais para fazer o certo, para dar o exemplo, para praticar mesmo o que está falando, né? E a gente fica assim, querendo se melhorar por eles. E é muito bonito, ao mesmo tempo que você também tem que, de longe, observar como esse espírito está se desenvolvendo, porque ele também tem uma história. Eu tenho a minha, provavelmente eu estava próxima dele, você da sua também. Tá todo mundo meio perto nas outras vidas. Mas cada um fez as suas escolhas e tem os seus débitos ali, os seus vícios e o seu tempo de melhorar. E muitas vezes a gente vê desde pequenininho, bebezinho, frágil, e a gente acha que é nosso, que a gente está passando todos os bons exemplos e por isso que ele não vai escorregar. E na verdade não, é um espírito milenar, assim como nós. E cabe Exatamente. então a gente a perceber isso quanto antes, né? Perceber, e isso já começa a dar os primeiros sinais, né? A gente começa a observar por volta dos 5 anos, já dá alguns indícios ali, né? Que começa já a demonstrar mais a personalidade, e a gente aproveita, né? Para ir cortando o mal pela raiz. A gente tenta ali ir direcionando, porque Exatamente. nada como uma boa base, né? Para a gente conseguir levar para o caminho do bem. Pode falar aí. Não, é só um comentário da nossa amiga aqui, Patrícia CRM. Ela falou assim que o filho dela tem 19 É a anos, mas Patrícia. ainda tem aquele zelo. Eu falei, na minha criança tem 20 Ela anos, eu tem, tenho ela aquele sempre zelo fala. também. Quando minha filha nasceu, embora eu não viva com a mãe dela, eu estou em outro casamento já. Minha esposa, de vez em quando, ela entra Uhum, aqui na live, quando ela está mais desocupada. Então, assim, eu sou um pai muito presente. Então, eu acompanhei aquela coisa desde criancinha, na barriga, tal. Então, quando nasceu, aí, teve que ser parte cesariana. Então, assim, é uma cirurgia, né? Então, assim, precisa de repouso. Então, por isso que é uhum. interessante, né? O pai estar presente para pegar a criança, para ela amamentar, depois pegar, dar os tapinhas, assim, bem devagarzinho, para arrotar, aí botar de novo para dormir, aquela coisa toda, acompanhar, limpar, dar banho, aquela coisa assim. Então, uma coisa que eu descobri com a paternidade, que também vale para a maternidade também, é que a educação de filhos é uma via de mão dupla. A gente educa e é educado pelo filho. Não interessa a idade que o filho tem, sabe? Não interessa. Um recém-nascido, ele já está te educando. Aliás, está na barriga, já está te educando. É, eu não nasci em berço espírita, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas eu não nasci. Então eu tive uma vida assim diferente do que muitos espíritas, muitos cristãos. Eu também não era nem cristão, eu nem religião tinha.
né? Minha ideologia era outra. Então, assim, depois que minha filha nasceu, então eu tenho experiência de vida, assim, de outras coisas, tal. Aí o que acontece? Quando minha filha nasceu, aí eu, às vezes, pensava em alguma coisa e falava assim, não, peraí, eu tenho uma filha para criar. Às vezes aconteceu algum problema no trabalho, alguma coisa assim, aquelas coisas que geralmente acontecem no mundo corporativo, que a gente não fica satisfeito. Aí eu pensava em falar, não, peraí, eu tenho que comprar as fraldas do mês. Né? E a gente sabe, né, que tem muita né? fralda. Nosso Né? foco Fralda muda. M, fralda G, a gente sabe que é muito mesmo. Mas as fraldas não são nada, Ed. Ixi. Fralda é só um exemplo, é só um exemplo. Fralda não é nada, mas a gente se segura, Pois né? A é. consciência Então, assim, aí eu cobra. entendi. Exatamente, eu entendi assim que essa coisa de educar filhos é uma via de mão dupla. Até hoje é assim também. Às vezes a gente está no trânsito, a pessoa passa, dá aquela cortada, você fica meio bravo, você pensa, né? Poxa, tem família, tem filho, não sei o que e tal. Não, vai com Deus, irmão. Vamos aplicar a lei da indulgência, né? Que é uma caridade também. Então eu descobri essa coisa assim de ser educado, você ter que se reconstruir por ter filhos, né? E isso aí depois eu descobri que acontece com a maioria das pessoas que tem filhos presentes na vida. E outra coisa também é assim, a gente fala, mas o exemplo é o que vai ensinar os filhos, né? Então eu lembro assim que tinha certas coisas que eu gostava de fazer em casa e depois eu vi que minha filha começou também, pequenininha, né? Começou também. Aí eu falei assim, poxa, ela tá me imitando, é melhor parar com isso. Então eu comecei a parar, comecei a tomar outras atitudes, até antes de ser espírita. Aí eu comecei a perceber isso, que realmente o exemplo, assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, aí eu tive que me educar para tal. Aquela história do Mahatma Gandhi, né? A mãe levou o filho lá para o Gandhi falar para o menino para ele não comer açúcar. E o Gandhi falou assim, o problema é esse, não, pede para ele, volta aqui com ele mês que vem. Aí a mãe achou estranho, né? Falou, mas é só para você falar. Não, mas volta aqui mês que vem. Aí voltou e tal. Aí levou, falou assim, você lembra que mês passado eu tive aqui e tal? Eu lembro. Pois é, você falar pro meu filho para ele parar de comer açúcar. Ele falou assim, menino, você tem que parar de comer açúcar, senão vai acontecer isso na sua vida. Aí o menino ficou assim assustado e realmente parou. Mas aí a mãe ficou perguntando, ficou com aquela coisa na cabeça. Um dia ela encontrou com o cliente e falou assim, cara, por que você demorou um mês para falar pro meu filho que não era para ele comer açúcar? Não, eu não falei no dia que você foi lá, porque eu também comia muito açúcar. Então eu tive que parar de comer açúcar para poder falar pro seu filho, porque senão eu não ia ter autoridade nenhuma. Então, assim, é o exemplo, aquela coisa assim toda que nós temos que ter, né, com os filhos e tudo mais. Flávia, para mim, assim, foram duas coisas, né? Primeiro, você achar que não tem controle, você não tem controle de tudo, você não tem controle sobre as coisas, não está nas nossas mãos muitas vezes, né? Começa de pequenininho, igual você falou. E para mim, assim, foi o primeiro treinamento de isolamento antes da pandemia. Porque eu era uma pessoa que trabalhava o dia inteiro fora, mal ficava em casa. Muitas vezes, nossa, nem em casa ficava. Empresa que eu trabalhei, mal ficava lá, fazia muitas horas extras até. E, de repente, eu tive que ficar sozinha com um bebezinho recém-nascido, sem saber, né? Então, já foi o primeiro isolamento. Esse, quando veio o segundo isolamento meu, até que fui levando mais de boa até, porque você vê como a gente aprende, né? Com certeza, o Leandro falando, Hélio, desculpa. Filhos nos transformam em outra pessoa, é verdade. O Hélio tem uma filha, né, também. Só que a filha dele é uma criança. Ele sempre tá postando fotinha com ela, assim, é linda a filha dele. Muito bom, pode falar, desculpa, te interrompi na hora que você ia falar. Não, é o seguinte, nós costumamos fixar nossas lives em 60 minutos, não que seja uma coisa engessada. Não, assim, vamos lá, de ferro e fogo. Eu só Uhum. queria, assim, para você já, né, tal, mas tecer já suas considerações finais, alguma coisa que você queira falar, algum recado, alguma coisa assim do canal, fica à vontade. Não, eu só queria agradecer mesmo a presença de todos que estão aqui. Algumas carinhas eu já conheço, que acompanham por lá, outros ainda não, estão convidados a irem lá, conhecer o canal. A gente, né, assim como estamos falando aqui com filhos, mas falando de pessoas em geral, eu busco sempre no canal ter um acolhimento, então conversar com as pessoas, eu gosto de estar mais próxima, né, e realmente fazendo a diferença para quem estiver buscando uma palavra, que às vezes a pessoa não está legal, não está feliz, está com algum problema, e vem e distrai, né, dá uma distraída, ouve uma palavra, dá uma risada. Então nosso ideal é aqui sempre, né, ajudar, acolher, assim como na educação,
E ficamos sempre à disposição. Nossas lives são de segunda a sexta, às 1h30 da tarde. Estou fazendo hoje o livro Busque Acharás, de Chico Xavier, dos espíritos André Luiz e Emmanuel. E no domingo, 22 horas, a gente faz o Evangelho no Lar. E aí fica todo mundo convidado também, trazer a garrafa, trazer o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e fazê-lo, que é muito bom, o pessoal gosta bastante que participa. E a gente tem feito muito bem, né, para as nossas casas como um todo. Então, só tenho a agradecer, Ed, mais uma vez aqui pela oportunidade de conversar um pouquinho com você, foi muito bom. E vamos lá, né? Mais um final de semana agora para curtir os filhos. Com certeza, exatamente. Eu até fixei aqui, porque a Joyce fez um comentário para mim, é um versinho de uma poesia. Olha só, ser mãe é ver um pedacinho do nosso coração bater fora do nosso peito. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Eu vou roubar essa frase para mim, viu, Joyce? Desculpa, viu? Desculpa, mas essa aí eu vou pegar para mim. Essa aí não tem jeito, não. Essa aí vou copiar aqui no caderninho. Linda, a Joyce vai estar conosco também, viu, numa sexta-feira aí. A próxima sexta vai ser a Priscila, do Cefac Oração. Ela que é mãe de trigêmeos. Uhum. Então, assim, é outra pessoa que, assim como você, Flávia, assim como a Betânia, que esteve conosco semana passada, e também a Joyce, assim, vai contribuir também. E, Flávio, eu tenho muita gratidão mesmo por você. Eu queria até pedir para as pessoas, assim, para subir corações aí para a Flávia. A gente toca no coração e vamos dar uma chuva de coração para a Flávia, porque ela merece, viu? Pode, não economiza não, pessoal. Vai dando uma chuva de coração para ela. Agradeço demais a todos os nossos queridos que estão aqui conosco até agora, nos acompanhando nessa live. Muita gratidão mesmo. Gostaria de pedir, para quem não conhece ainda, vai lá, amiga.espírita, não é? Isso aí, podem seguir. Amiga.espírita aqui no Instagram. E vamos seguir, que tem muito conteúdo, tem lives, e essa menina estuda bastante. Então ela tem muita contribuição, muita coisa a dizer sobre espiritismo e experiência também. E também aqueles sempre. Exatamente. E aqueles que ainda não seguem, por favor, sigam, né? Canal Somos _ Espiritismo, presente aqui no Instagram. Todo dia tem postagem sobre doutrina espírita. Toda sexta-feira tem live com convidados. Toda quarta-feira nós temos o estudo aprofundado do Evangelho, que é a roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente aprofunda bastante mesmo o tema. A gente vai atrás da etimologia das palavras, buscando até mesmo a tradução do hebraico mesmo, assim. E realmente tem muita coisa. Oi, Mitty. Mitty é uma grande amiga nossa. A Mitty entrou. Mitty, tá muito sumida. Saudade da Mitty. Eu vejo ela nos stories dela. Dá um oi pra gente. Muito. Entra de vez em quando, Mitty. Pois é. A Mitty, ela acha que aquele negócio do Pequeno Príncipe não funciona não, né? Você se torna responsável por aquilo que cativas. Ela cativa a gente e some. Como é que é isso, né? Não tem que aparecer de novo. A gente tá aqui te esperando. Nós gostamos de você. Então, assim, o canal Somos Espiritistas também está presente lá no YouTube. Somos _ Espiritismo no YouTube. Todo domingo, 11 horas da manhã, tem um vídeo lá interessante lá para a gente participar. E tem o Facebook também. Canal Somos Espiritismo, uma página lá no Facebook. Então, fique à vontade para seguir a gente. E Flavinha, mais uma vez, muito obrigado. E agora eu vou convidar você e todos os nossos companheiros que estão aqui conosco para que se sentirem à vontade de fechar os olhos. E nesse sentimento de gratidão a Deus pela vida, pela manutenção dessa vida também que nós temos aqui hoje. E agradecer também aos queridos irmãos do mundo espiritual que estiveram conosco nessa live, nos protegendo, nos ajudando, para que nós pudéssemos ter todas as nossas ideias e intenções fluindo, e os ensinamentos transbordando dessa maneira, e que nós possamos, com esses conhecimentos amealhados, trazê-los para o nosso dia a dia, e assim sermos multiplicadores da verdade, da moral de Jesus, pois o Espiritismo é o cristianismo redivivo, e dessa maneira somos muito gratos mesmo. Que Deus abençoe todas as mães do Brasil e do mundo, e que cada um que esteve presente nessa live, ainda que seja um pouquinho, que seja, receba também todas essas bênçãos, essas graças. Muito obrigado. Eu lembro que essa live vai ficar gravada no IGTV do Somos Espiritismo e depois vai ser migrada lá para o YouTube. Quem quiser rever ou ver, né, ou não viu, né, que estiver vendo a gravação. Então é isso.
Flavinha, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, seu tempo aqui, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Boa noite.